Boa noite, irmãos. Vamos iniciar a nossa reunião essa noite com uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, pela oportunidade agora nesta noite de nós estarmos dando continuidade ao estudo da Tua Palavra. O Senhor tem nos abençoado e rogamos para que continue sendo assim, para que tenhamos compreensão da mesma, para louvor, honra e glória em Teu santo nome. Assim oramos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós temos iniciado já os nossos estudos no livro de Tiago, que é o nosso texto, o nosso tema, e no Tiago capítulo 1, versículo 12, nós vimos: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós temos usado o tema, provações que visam a aprovação. Cada escolha, uma oportunidade. Cada queda, um aprendizado. Cada atitude, uma consequência. Temos visto também que somos provados nas nossas concepções pessoais. Somos provados nas nossas atitudes diante das privações. Somos provados na resposta que damos às situações. E vimos também que a aprovação é positiva, porque ela vem de Deus e quer o nosso bem. Mas a tentação ela é negativa, ela vem de Satanás, que quer o nosso mal. Hoje nós vamos estar vendo o capítulo 2 de Tiago, e o nosso versículo principal é o versículo 24, que nós lemos o seguinte: Tiago 2 e 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Então, fé e obras, caminhando juntas. A consumação de nossa fé na prática religiosa. Nossa fé se consumará quando? Primeiro, quando tratarmos todos com igualdade. Nos versículos 2 a 4, Tiago fala a esse respeito. Ser rejeitado pelos outros é sempre uma experiência dolorosa. Jesus Cristo nos deixou o exemplo de como tratar o próximo. Ele conversou e se relacionou com todo tipo de pessoas. Ele curou o servo do rico, como também o filho da viúva. Ele valorizou a mulher adúltera, como também a samaritana. Assim também como o rico e respeitado centurião romano. Jesus nos ensinou que as pessoas valem o que valem, independente da sua situação financeira, raça ou cor. Por esses momentos de dificuldades nós temos percebido que todos estão passando a mesma luta. E como cristãos, se somos os seus discípulos e cremos nele como nosso Salvador, então consumaremos a nossa fé ao tratar todas as pessoas com o mesmo respeito, amor e consideração, independente de qualquer qualidade externa que possam ter. É preciso observar isso com muita atenção. Temos muitas pessoas carentes à nossa volta e às vezes basta um olhar, uma palavra amiga, uma demonstração bem simples de carinho para que eles possam se sentir também valorizados. Tratar pessoas com deferência ou indiferença constitui um pecado gravíssimo, pois estaremos menosprezando pessoas a quem o próprio Deus valorizou e deu o seu próprio Filho por elas. Ainda mais sendo estas nossos irmãos. Quando se trata o próximo como se gostaria de ser tratado, a pessoa não faz nada de mal ou traz qualquer tipo de descontentamento ou tristeza ao próximo, pois fará ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Tenho certeza que nenhum de vós, nenhum de nós, gostamos de ser maltratados. Gostamos muito do afago, gostamos muito de uma demonstração de respeito, gostamos muito realmente de um carinho. E olha, um momento mais propício do que esse que nós estamos passando, para essa demonstração, nós precisamos pensar e repensar esses valores a esse respeito. Mais uma vez, porque a fé sem obra é morta. Temos fé, temos convicção, temos os nossos envolvimentos, mas nós precisamos demonstrar resultados. Nós precisamos, na prática, estar mostrando isto para as pessoas. Mas ainda, dos versículos 12 ao 14 e depois do 23 ao 24, ele nos diz: quando nossa prática for igual ao nosso discurso,
Vamos ao versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Vamos aos versículos 23 e 24, que nos diz: E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Observe bem o final do versículo. Então, quando a nossa prática for igual ao nosso discurso, nós estaremos realmente mostrando às pessoas esse amor do qual nós tanto falamos. O nosso discurso, obrigatoriamente, terá de se refletir na nossa prática religiosa. Caso contrário, ele nos será um grande engano. Talvez acreditando simplesmente no nosso conhecimento pessoal, deixando de observar estas realidades para a vida como cristãos, nós talvez estejamos pensando que às vezes enganamos alguém, mas na realidade estamos nos enganando. Então tome bastante cuidado com essa observância. O que você tem feito, o que você tem se dedicado a fazer, mesmo nesse período de pandemia, para a obra do Senhor? Para aqueles que estão à sua volta, à sua vizinhança, as pessoas necessitadas? Pois afirmamos crer e confiar em Deus e exigimos que os outros sejam fiéis a Deus. Não aceitamos a falha do próximo. Até aí tudo bem. Porém, as cobranças que fazemos para a vida do próximo também se aplicam à nossa vida. Como nós mesmos temos anunciado, aquilo que nós falamos, nós devemos estar fazendo. Pois seria muito fácil e prático corrigir e cobrar. Mas e o exemplo? Precisamos lembrar que um exemplo ensina muito mais do que belas palavras, do que belos momentos, do que belas situações, tá certo? Então, se a fé propagada não tem sido a fé vivida, o discurso tem sido diferente da prática e isso é pecado. Guarde bem isso. Se a fé propagada não tem sido a fé vivida, o discurso tem sido diferente da prática e isso é pecado. Como você tem agido? Aquilo que você tem anunciado, você tem demonstrado na prática diante das pessoas essa realidade? Aquilo que você sabe que é errado, e você diz que é errado para as pessoas, você também tem praticado? Ou tem abandonado para que isso seja um exemplo para aqueles que estão à sua volta, à minha volta e à nossa volta? Porque nós também sabemos que a volta do Senhor está próxima. E todas essas situações para nossas vidas terão influência na vida daqueles que estão ao nosso lado. Então, se você realmente tem preocupação com aqueles que não só familiares, mas que, como nós dissemos, ao próximo, como o nosso próximo, também crê em Cristo, cuidado. Viva a esta fé que você tem propagado. É por isso que Tiago disse: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, no versículo 12. Queremos ser respeitados, não queremos ser julgados injustamente. Exigimos misericórdia quando erramos e queremos uma nova oportunidade. Assim, amados, deve ser aplicado ao próximo quando ele erra conosco. É sempre bom nós lembrarmos que não estamos aqui em nenhuma localidade, nenhuma comunidade, nenhuma situação para aceitarmos ou concordarmos com aquilo que está sendo feito errado. Mas precisamos falar também com amor, com sabedoria no Senhor. O teu discurso terá de ser igual à tua prática. Caso contrário, você revelará que tua fé está sendo falha ou inoperante. Caso contrário, como nós mesmos vemos na descrição do versículo, você está falando de uma coisa que você não pratica, que você não faz. Com certeza não haverá um resultado positivo sobre isso. No capítulo anterior, Tiago deixou claro que somos tentados de acordo com nossa cobiça. Eu gostaria que nós pensássemos sobre isso, O nosso corpo deseja o prazer e procura satisfazê-lo.
Mas a nossa fé nos diz que aquela prática é incorreta e no nosso discurso afirmamos ser incorreto. Então, se nós mencionamos, se nós falamos, né, com os nossos jovens ou com os nossos familiares, o cuidado que nós precisamos ter para com o fumo, para com a bebida, para com as questões sexuais, para com os envolvimentos com coisas erradas, nós precisamos dar exemplo para que isso seja uma realidade na vida desses. E é muito importante nós observarmos que, na prática, nós estaremos auxiliando-os a não continuarem no erro. Mas se nós não observarmos isso como verdade para a nossa vida, nós estaremos, de uma certa forma, incentivando-os a fazer. Eu preciso repetir a vocês o final do versículo. Somos tentados de acordo com a nossa cobiça. Que tal você cobiçar cada vez mais servir ao Senhor? Que tal você cobiçar cada vez mais a vida na dependência do Senhor? A mente diz que é errado, então entra-se no dilema pessoal: obedecer a Deus ou aos instintos carnais? Amados, a prática da fé revelará se tua fé é verdadeira ou apenas uma desculpa que você vem praticando durante a tua vida. O fiel agirá de acordo com a sua fé. O fiel agirá de acordo com a sua fé. Tiago observa, então, a vida prática do crente. Oh, maravilha, temos lutas sim, temos dificuldades sim, mas maravilha, nós podemos ver que vamos vencendo a cada momento, a cada instante, a cada situação, na dependência do Senhor. É por isso que nós somos desejosos constantemente em trazer isto para você, para que você também tenha esse mesmo pensamento, você tenha essa mesma oportunidade. Tiago argumenta que a fé de Abraão e Raabe se consumou na prática. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, Abraão conhecia a Deus. Deus lhe prometera que lhe daria um filho, e que desse filho, né, seria feita uma grande nação. Mas muitos de nós, por que não dizer, praticamente todos nós, conhecemos essa situação, conhecemos esse momento. E quando o Senhor Deus pediu a ele que fizesse um sacrifício do filho, ele estava pronto a fazer, e o Senhor providenciou para que ele não cometesse aquela situação. Mas o seu coração era obediente a Deus. Raabe, gentia, ouvira falar do Senhor de Israel e crera nele. Fé e obras, amados, andam juntas. Tiago não rejeita a justificação pela fé, mas não aceita que uma pessoa se afirme como salva e redimida por Deus e não pratique essa fé, como confirmação da transformação que Deus fez no seu coração. Se você é uma nova criatura, você tem novas atitudes. Não há como você dizer, aceitei Jesus e continuo com a vida passada. Irmãos, a mensagem desse capítulo da carta de Tiago visa nos fazer colocar em prática a nossa fé. Então lembre-se, a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. E principalmente neste momento, vejam bem, como maravilha que essa carta é tão atual, nós não estamos podendo ir livremente ao templo, porque nós também somos a igreja. O templo é o templo e nós somos a igreja. Então guarde no seu coração, a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas é a que você está sendo. A fé sem obras é morta, e as palavras sem atitudes também. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade nessa noite de compartilharmos da Tua Palavra, que ela possa fazer a diferença nos nossos corações. E assim oramos confiados no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Pois com terna compaixão
Espírito